Boa noite, igreja. Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que foi aí o primeiro dia da semana? Graças a Deus, né? Então tá bom. Irmãos, a gente vai meditar um pouco hoje sobre um tema e, como é de costume, é aquilo que mexe primeiramente com a gente, né? Quando a irmã Edna convidou, eu fiquei pensando, minha esposa até me lembrou, você já tem tanto sermão pronto, você já pregou antes? Mas aí eu fiquei assim, não, gente, eu gosto de falar de algo que está mexendo comigo no momento. Porque às vezes você tem sermão bonito, já foi muito bom em algum momento, mas não sei, parece que não é o momento. E ali conversando com Deus, eu vou falar para vocês, viu? As palavras vieram como flecha no coração e bateram com força em mim. E ali eu falei, eu pensei, é sobre isso, então vamos deixar que Deus fale através da palavra dele, amém? Eu gostaria de começar perguntando para vocês. Eu sei que Satanás ele tem muitas artimanhas, né? Satanás ele já tem aí pelo menos mais de 6.000 anos aqui depois de pecar, né? Depois de transgredir a lei de Deus. E a gente sabe que ele tem muitas artimanhas para alcançar os seus objetivos. E nós sabemos que uma delas que ele tem conseguido muito êxito tem sido em atingir a base da sociedade, a base da igreja. E nós estamos falando de quem? Da família. Porque ele sabe que se ele destruir a nossa família, a nossa igreja vai estar enfraquecida. Ele sabe que se ele conseguir atingir a nossa igreja, ele vai conseguir atingir uma comunidade, uma cidade inteira, uma região inteira, o mundo inteiro. Então, irmãos, Satanás, ele não brinca, né, de ser Satanás. Ele vai atingir justamente na raiz, onde ele sabe que pode ter muito êxito. E por isso, os textos que a gente vai meditar hoje, eles são bem conhecidos por praticamente quase todos, mas sempre a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, como a gente sabe. E a gente sabe que todos os dias a gente pode aprender algo novo. O título do nosso sermão, irmão, apesar de que a gente sempre fala de missão para fora e tudo mais, é importante a gente sair, é importante a gente pregar para fora. Mas hoje a gente vai falar sobre a missão começa em casa. O primeiro campo missionário que nós, como cristãos, nós temos é aonde? Dentro da nossa casa. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente começar a ler sobre isso. 1 Timóteo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, verso 8. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus? Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, tua palavra está aberta. Nós pedimos que o teu Espírito Santo ele fale ao nosso coração neste momento, Pai. Que as tuas palavras elas possam atingir o nosso coração, que ela possa fazer sentido e que o teu Santo Espírito nos ajude a viver, Senhor. Pois cremos que a tua palavra é o melhor caminho para nós. Fica conosco, ilumine a nossa mente para compreendê-la e abençoe também a todos que estão nos acompanhando, estarão nos acompanhando também pelas redes sociais, pelo YouTube, e que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, abençoá-lo e abençoar também a sua família, Pai. Essas bênçãos que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto ele é bem conhecido, mas é para a gente começar a falar sobre esse assunto.
E ele começa dizendo, 1 Timóteo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é o quê? Pior do que os descrentes. Então, irmãos, às vezes a gente está extremamente preocupado em pregar para outras pessoas de fora, mas e os nossos? Será que a gente tem dado nosso testemunho? Será que a gente tem pregado? Será que nós temos feito a nossa parte para os nossos dentro de casa? Então, tendo isso em mente, a gente vai tentar fazer um resumo aqui sobre alguns pontos da família. O primeiro deles, a gente pode começar com Deuteronômio, que é bem conhecido por todos, capítulo 6. Deuteronômio 6. Aqui. O verso 6 e 7. Dá para ir até o 9, mas vamos. Deuteronômio 6, 6 e 7. Então, falando primeiramente sobre os filhos, a palavra de Deus sobre a educação de filhos, né? Ela começa dizendo. Todos encontraram? Amém. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E aí fala, colocar nas ombreiras das portas, ou por sinal na mão, na testa. Ou seja, tudo isso com uma ênfase em educar os pequenos, os filhos, no caminho que deve andar. O objetivo de Deus é esse para os pais cristãos. Que os filhos, quando vêm, eles sejam ensinados. Mas é só enquanto é pequeno? Não. Enquanto tiver sobre a sua dependência, é uma responsabilidade sua. No mundo espiritual, isso é muito real. A partir de que casa, ou a partir de que sai dentro de casa, já toca a sua vida por conta, a pessoa assume a sua própria responsabilidade. Enquanto está sobre o teto dos pais, os pais têm as suas regras dentro de casa, e se os princípios forem esses, o ideal é que os pais ensinem isso e que os filhos atendam. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Por que que isso é um ponto principal? Porque, irmãos, a Bíblia deixa muito claro lá em Provérbios, o que diz lá, que também é um texto bem conhecido. Provérbios 22 e o verso 6. Alguns já sabem até de cor, né? 22, Provérbios 22 e o verso 6. Ensina, e mesmo quando estiver velho, aonde? Não se desviará dele. Irmãos, esse texto, ele não tem como não fazer sentido. Às vezes os pais podem pensar, nossa, mas o meu filho está rebelde, chegou na fase que é difícil de controlar, de lidar, já quer tomar os seus próprios caminhos. Mas, irmãos, a palavra de Deus, a gente já sabe, ela não volta vazia. A gente lançar, ela vai dar fruto. Eu lembro que, aqui eu já vou abrir um parênteses de história minha pessoal, lá em casa, meu pai, minha mãe, eles, pessoas muito leigas, pouco estudo, mas meus pais, como adventistas, sempre fazendo culto com a gente, de tardezinha e de manhã, quando acorda. Eu lembro que quando eu cheguei na fase da adolescência, eu era muito teimoso. E meu pai falava, olha, eu gostava de jogar bola, né? Então, você pode ir. Mas quando der ali perto do pôr do sol, você já sabe, né? Não precisa repetir para você não, né? Pode vir que nós vamos reunir e a gente vai fazer o culto aqui. E ali, para quem já jogou bola ou joga,
Chegava na hora do pôr do sol, era um horário que o jogo estava pegado, e se eu saía desfalcar o time, eu falei, rapaz, eu não vou sair não. E algumas vezes, não poucas, muitas vezes eu cheguei a faltar nos cultos de casa. Ali eu chegava depois, desconfiado, todo mundo já tinha feito culto, já estava tomando banho, pô, às vezes jantando, e eu chegava desconfiado, né? Como criança, quando a pronta chega como? Pelos cantos, já pelo fundo da casa, direto do banheiro nosso era pelo lado de fora da casa, né? Então eu ia tomar banho lá. E eu lembro que na época não tinha a porta firme, né? Eu acho que era uma toalha, uma cortina, alguma coisa assim. E eu lembro que várias vezes meu pai me pegava ali. Quando ele escutava a água caindo, ele já falava, tá lá, eu vou pegar. E eu já apanhei demais. Ou seja, irmãos, meu pai, mesmo na simplicidade, mas ele sabia o que era o correto e ele buscava ensinar. E eu falo isso rindo, mas porque eu lembro, quando eu completei 16 anos, eu cheguei a sair da igreja. Eu cresci um lar adventista, mas com 16 anos eu saí da igreja. E ali eu saía, irmãos, eu fiquei 2 anos fora, com 18 eu voltei. Mas o tempo todo eu estava no ônibus, indo para a escola, indo para o trabalho, indo fazer alguma outra coisa. E a primeira coisa que vinha na minha mente, eu não estou no lugar certo. Esse ônibus aqui capotar, bater, cair nessa ribanceira, eu já sei que eu não estou no caminho correto. Ou seja, esse texto aqui, irmãos, ele nunca fez tanto sentido para mim como naquela época, principalmente, e hoje, relembrando, a gente vê o quanto que foi importante. Eu aprendi quando criança, e mesmo depois que foi ficando mais tarde, saí da igreja, me afastei de Deus, mas depois voltei, porque Deus continua trabalhando e o Espírito Santo incomodando no coração. Amém? Amém. Então fica aqui o reforço, porque isso aqui já é algo que todos nós sabemos. Aqui entra um ponto extremamente importante, o culto familiar. O culto familiar, irmãos, é um dos pontos que nós, infelizmente, com o passar dos anos, muitas famílias adventistas, na correria do dia a dia, de ir para o trabalho, de voltar, aquela coisa toda, tem trânsito, tem horário para chegar, para sair, muitas das vezes temos negligenciado isso. E quando eu falo temos, é porque eu me incluo também. Quando eu falo que bateu muito, bateu primeiramente em mim, porque às vezes eu chego do serviço cansado, a gente já vai procurar comer alguma coisa e tal, e depois a gente lembra, já está muito mais tarde. Às vezes a gente acorda com muito sono, às vezes não faz o culto junto. Mas o tempo todo a gente faz o esforço para voltar para o caminho. Então, irmãos, a primeira lição que a gente pode aprender é não negligencie o culto familiar. Assim como foi importante para mim, a gente sabe que para muita gente o culto familiar ele foi importante. Vamos avançar falando um pouco aqui no verso de Efésios capítulo 6. Vamos lá em Efésios capítulo 6. E o verso 1, 2 e 3. Também é um texto conhecido, a gente vai relembrar. Porque aqui a gente deu ênfase muito no papel dos pais, né? Em conduzir a família. Aí muitos podem pensar, mas e os filhos? Então não se preocupe não, filho. Nós temos a mensagem também para a gente, né? E qual é a mensagem aqui para os filhos? O verso 1 começa dizendo, no capítulo 6 de Efésios: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, se ele estiver no caminho e ensinando o caminho do Senhor, o caminho correto, obedecei. É claro que se o pai está ensinando o filho para coisa errada, ele não tem que obedecer. Esse texto deixa bem claro, obedecei no Senhor. Então, pois isto é justo. E olha o que diz o verso 2. Aí relembra lá o Deuteronômio
Ele relembra também os mandamentos. Diz aqui, ó, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém? Então, os pais têm uma responsabilidade de ensinar. E os filhos? De obedecer. Principalmente se os pais são cristãos e estão ensinando o caminho correto. E claro, quem não é cristão, mas está ensinando o caminho correto, está certo também. Os filhos têm o dever de honrar pai e mãe, porque é um mandamento com promessa, para que sua vida vá longa. Vamos então avançar, porque aqui a gente começou falando dos filhos, a educação dos filhos e o papel dos filhos. Agora, a gente vai falar do convívio de marido e mulher. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Coríntios, capítulo 7, a primeira carta. Estou tentando avançar aqui, porque nós daqui a pouco temos que terminar. Capítulo 7, a gente vai tentar ler aqui uns 3 versos. O verso 12, 13, 14, vamos até o 15. Diz assim, agora falando sobre marido e mulher. Olha o que diz. Aos mais não digo eu. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não o quê? A abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio de quem? Da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Um deles estão santificando a família ou lar. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então, irmãos, o ponto aqui vai falar sobre a importância do testemunho pessoal. A importância de vivermos o cristianismo dentro de casa. Muitos, às vezes, não estão com os seus cônjuges na igreja. Vai fazer o quê? A Bíblia já deixa claro. Faça a sua parte. Viva o evangelho que você conhece. A santificação que Deus tem te ensinado. Porque a Bíblia diz, o convívio e o testemunho dessa pessoa pode o quê? Pode santificar um ao outro. Nós sabemos que a salvação é individual. O irmão pregou muito bem sobre isso recentemente, né? O irmão, como que é o nome dele? Que veio aqui? O senhorzinho, esqueci o nome dele. Zé Martins, ele pregou sobre isso lá na Central. A gente sabe que a salvação ela é individual. Mas nós podemos colaborar muito. Quando a gente ora, quando a gente vive o testemunho, quando a gente faz a nossa parte. Então, esse texto está falando sobre isso. E aqui eu volto, irmãos, a um ponto muito importante, que a gente já falou. O culto familiar. Ah, mas eu vou fazer sozinho. Faça sozinho. Cante um hino rápido. Leia a Bíblia nos horários de culto. Coisa rápida. A minha esposa tem os testemunhos dela que ela já contou na igreja. Ela começou sozinha, fazendo os cultos. Depois chamou a mãe dela começou a participar. Depois aceitou. O pai dela depois começou encostando, ouvindo de longe, depois encostou, participando junto nos cultos. Depois pediu o batismo. Então, assim, o nosso testemunho dentro de casa, ele é muito importante. E um dos pontos chaves que Deus pode trabalhar é o culto familiar. É a oração intercessora por essas pessoas. E aqui, irmãos, quando fala sobre esse ponto de um marido crente com um descrente,
aqui já é quando os dois já eram casados e um aceitou a verdade. E aí um aceitou e o outro não. Mas se nós somos jovens, qual é o conselho de Deus? Não busque o quê? O jugo desigual. Então a gente pode encontrar isso lá em 2 Coríntios 6. Olha o que diz. 6,14. E o 15, para a gente entender. O verso 14 diz assim, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo o quê? Desigual com incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão de luz com as trevas? Será que existe harmonia entre Cristo e o maligno? De maneira alguma. Então, irmãos, se nós já somos da igreja, e aqui mais para quem ainda não casou, ore a Deus. Peça a Deus para Ele direcionar alguém que seja da sua fé. Por que Deus orientou isso lá e isso serve para nós hoje? Porque imagina, se dois que já pensam e caminham na mesma fé, já têm seus desafios, imagina se você escolhe alguém que já pensa diferente nas suas crenças. Imagina depois que casa, você vai querer levar o menino para a igreja, a pessoa vai querer levar para outro lugar, para um shopping, para uma festa. Estou falando de um ponto, né? E existem vários outros que a gente pode citar aqui. Então, assim, para quem ainda não casou, a Bíblia é clara. A gente não deve flertar com o risco. Ah, não, mas eu vou dar estudo. Ah, não, mas eu vou... Irmãos, é muito arriscado. É muito arriscado. A gente já conheceu, minha esposa, uma pessoa que estava estudando a Bíblia, disse assim, não, a gente está estudando a Bíblia e tal, a gente já vai adiantar o casamento e tal, porque a pessoa está interessada e tudo. Estudou, por uns dias depois casou, disse, ah não, agora não vai mais e tal, começou, não quis mais. A pessoa disse, nossa, mas você estava tão interessado e agora não está mais. Então assim, irmãos, a Bíblia é clara quando diz, procure alguém que já tem a sua fé, que defende o que você acredita, é para que vocês caminhem juntos, para que não fique uma corda, um puxando para um lado e outro para o outro. Então, só abrindo esse parênteses foi para isso, né? Mas, tem o recado também para quem já é da mesma fé. É buscar unir. Porque olha o que diz aqui. Se os dois já estão na mesma fé, Eclesiastes 4, vamos lá em Eclesiastes, o capítulo 4 e o verso 9, 10, 11 e 12. Diz assim, o verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aí finaliza com essa frase, o cordão de 3 dobras, não o quê? Não se rebenta com facilidade. Irmãos, esse ponto ele é extremamente importante. O casal, que os dois buscam a Deus quando já estão nos caminhos do Senhor. Aqui quando fala de o cordão de 3 dobras, a gente já sabe que é um convite direto ao Espírito Santo dentro do casamento, né? Então não são mais só 2, são 3, porque o Espírito Santo junto. Não tem, é muito mais difícil quebrar, irmão. Quando a gente convida Deus para estar no nosso meio, é muito mais difícil quebrar.
Não quebra, não. E aí eu lembro que eu e minha esposa, assim que a gente casou, a gente fazia nosso devocional muito separado e não tínhamos o culto muito junto. A gente demorou até conseguir encaixar. E a gente tinha muita dificuldade, muitos atritos, muita dificuldade de compreensão, discutia com facilidade, dificuldade de pedir perdão, de desculpar um ao outro. A gente um dia sentou e falou, tá errado. A gente precisa convidar Cristo para estar no meio da gente. E ali a gente começou a fazer os nossos cultos juntos. Irmãos, nós não somos perfeitos. Não é essa a ideia que a gente tenta transmitir quando a gente dá exemplo. Mas é mostrar que nós também somos falhos. Mas desde quando a gente começou a fazer isso, olha, irmãos, hoje a gente melhorou muito. A gente está hoje pessoas mais calmas um com o outro, mais compreensivos. Então, assim, o culto dos dois faz muita diferença. Um casal que ora junto, dificilmente eles se separarão. Tem até uma frase que diz que o casal que ora junto permanece junto. Então, o convite é, ore por isso. Orem juntos. Porque isso fortalece os dois, fortalece o relacionamento, fortalece o casal. Eu falei aqui sobre os jovens, e eu lembrei agora, né? Irmãos, às vezes pode parecer difícil, quando a gente é jovem, encontrar alguém da mesma fé. Mas quando a gente leva os nossos pedidos, as nossas orações a Deus, Ele cuida. Se você entregar, confiar, esperar no Senhor, Ele providencia. Eu orava a Deus, pra vocês terem uma ideia, eu fui vegetariano em 2013. Um ano inteiro, assim que eu entrei na comportagem. E eu tinha muita vontade de ser vegetariano. Mas é difícil a gente sozinho. Você não sabe cozinhar. Eu segui um regime vegetariano. E eu pedi a Deus uma pessoa que me ajudasse a cuidar da minha alimentação, da minha saúde. E que tivesse um pensamento parecido, um propósito parecido. E olha quem Deus botou na minha vida, né? Uma pessoa que já era quando a gente se conheceu. Então, assim, até nisso você vê como Deus cuida. Ele não só colocou uma pessoa de Deus na minha vida, mas Ele colocou alguém até nesse detalhe da questão da alimentação. Um dia a gente conversando, eu e ela, eu tenho muita dificuldade com doce, né? Eu tenho dificuldade com isso. E ontem alguém citou assim, tem mulher que é assassina, foi uma frase assim, né? Que põe uma comida que é muito pegada, às vezes, no doce ou na gordura e tal, e aí o marido começa a adoecer de diabetes, não sei o que, de diversos problemas. Irmãos, eu louvo a Deus porque eu falei até brincando hoje com minha esposa, né? Eu casei com a médica, então, porque a minha esposa cuida da nossa saúde. Uma alimentação que busca cuidar da gente. Então, assim, Deus, Ele cuida em tudo. Se a gente acreditar, se a gente pedir, e eu pedi a Deus alguém com algumas características, e uma delas, Deus ouviu com um detalhe. Então, olha que benção. Então, a gente precisa acreditar, esperar em Deus e estar atento, porque quando chegar a oportunidade, Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Então, irmãos, para a gente finalizar, a gente tem aqui mais uns 2 textos só da Bíblia e a gente vai concluir. Mais um deles é esse aqui, Provérbios 14, verso 1. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 14. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, podemos até parar por aqui. Então, irmãos, aqui fala da mulher, mas a gente sabe que o marido, que ele busca ser o sacerdote também do lar, ele vai edificar a sua casa, a sua família. E a mulher também. Então, os dois têm o seu papel. Cada um tem o seu papel. Então, irmãos, Deus, Ele deseja isso pra gente. Que a gente cuide da nossa família, que a gente ora no mundo espiritual. Quando você ora por alguém, por mais que a pessoa
ela ainda não aceitou, mas você está permitindo que Deus, que os anjos comecem a trabalhar no coração dessa pessoa. E eu gostaria de finalizar aqui com algumas citações da irmã White. Não vou citar muitas, eu vou citar, na verdade, uma só. Diz assim: Testemunho para a Igreja, volume 6. Uma família bem disciplinada, que ama e teme a Deus, exercerá maior influência em favor do Evangelho do que muitos sermões. Amém? Amém. O desejo de Deus para nós, irmãos, é que a gente convide Deus para estar no centro da nossa família. Porque uma família bem ordenada, às vezes a gente não vai precisar nem abrir a boca. O nosso testemunho, a nossa vida, às vezes é a única Bíblia que alguém vai ler. É o único contato que alguém vai ter de Jesus. Então, que Deus possa habitar em nós. Que nós, como Josué falou, a gente possa orar e entregar a nossa família e dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que é o desejo de muitos dos nossos irmãos aqui. Todos nós, porque nós temos parentes que não estão na igreja. Eu tenho. E é o meu desejo também. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento nós consagramos a nossa casa nas Tuas mãos, Pai. No Teu altar, Senhor. Nós sabemos que todos nós aqui, nós temos pessoas da nossa família que nós desejamos, que nós ansiamos para que elas estejam aqui conosco. E o Senhor sabe, o Senhor sonda os corações. O Senhor sabe o que cada um enfrenta de luta, de desafio, o que impede cada um de tomar uma decisão ao teu lado, o Senhor conhece, Pai. Mas nesse momento nós te pedimos que o Senhor possa ir ao encontro de cada um desses corações, Pai, que vem resistindo ouvir a tua voz, o teu chamado. Que eles possam sentir tocados nesse momento, Pai. Que eles possam abrir o coração para ouvir a tua voz e que eles possam, Senhor, abrir o coração para que o Senhor possa entrar, possa ceiar e estar com eles, Senhor. Pai, por favor, seja com nossos familiares, com a nossa casa. Nós sabemos que fazer o que te agrada, fazer a tua vontade é um desafio diário para todos nós. Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Se nós falharmos nosso culto, com o nosso devocional, com alguma falha um contra o outro, a gente possa ter humildade para recomeçar. Para que assim o Senhor possa sempre ser o nosso convidado especial e estar dentro do nosso lar. Nós entregamos em tuas mãos a vida de cada cônjuge dos nossos irmãos que aqui estão, Pai. Nós oramos individualmente por cada um deles, Pai. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, para que eles possam não mais resistir, mas que eles possam entregar a sua vida ao Senhor. E que juntos, todos nós possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.